Gabriel Peck se valoriza no mercado e ex-Vasco vira alvo no mercado da bola. Atacante tem mostrado todo o seu talento nos Estados Unidos e virou alvo de outros clubes. O Vasco voltou a vencer no Campeonato Brasileiro e se afastou ainda mais de qualquer risco da zona de rebaixamento. Não foi uma grande partida contra o Cuiabá, mas o suficiente para conquistar os 3 pontos. O Cruz-Maltino ainda sonha com a pré-Libertadores, mas sabe que é uma situação muito difícil. Para ser algo possível, o Botafogo teria que ganhar a Libertadores para abrir mais uma vaga ou até mesmo o Flamengo vencer a Copa do Brasil. O Cria vem jogando muito. O elenco do Gigante da Colina até tem algumas qualidades técnicas, mas ainda é muito aquém do que a torcida do Vasco merece, que é um clube protagonista para disputar os principais títulos. Em outra ponta, Gabriel Peck vem brilhando na MLS vestindo a camisa do Los Angeles Galaxy. O sucesso é tanto que outros clubes fizeram propostas para contratar o atleta, mas seu atual time nem sequer pensou em liberar. O ex-Vasco está vivendo o auge de sua carreira e se sente muito feliz na MLS. Ele saiu do Vascão como uma promessa e mostra todas as suas qualidades no Los Angeles Galaxy, onde virou um xodó da torcida. Os torcedores do Cruz-Maltino só desejam sucesso para o Cria, haja vista que ele sempre honrou a camisa do clube, mesmo sendo muito criticado pelas falhas que cometeu em algumas partidas. Rafael Paiva destaca a vitória importante do Vasco no Campeonato Brasileiro. Vasco encerrou uma sequência de 5 jogos sem vitória no Brasileiro e ocupa a 10ª colocação. 3 pontos fazem a diferença para o Vasco e treinador não esconde a empolgação. Rafael Paiva conquistou uma vitória importante sob o comando do Vasco diante do Cuiabá, por 1-0, com um gol de Hugo Moura, em partida disputada na última quinta-feira, 24, em partida válida pelo Brasileirão Betano. O comandante destacou o resultado conquistado após a eliminação da Copa Betano do Brasil diante do Atlético Mineiro, disputado no último sábado 19, revelando que a equipe chegou mais pressionada para o confronto. Apesar do resultado, Paiva admitiu que a equipe estava baixa em campo, destacando a importância de ter conquistado o resultado, mesmo que seja pelo placar mínimo. O resultado era fundamental hoje. A gente tinha que ganhar o jogo de qualquer forma. Resultado importante para as pretensões do Vasco. A gente sabe que ficou muito aquém da nossa forma de jogar que a gente gostaria, mas tínhamos quase certeza que seria um jogo muito difícil emocionalmente. Vínhamos de um peso do jogo do Atlético Mineiro, de no final ter tomado aquele gol. Se a gente segura um pouco mais, pelo menos para os pênaltis poderíamos levar, completou. Rafael Paiva lamentou a eliminação, destacando a pressão da equipe já que não disputa nenhum título. A classificação não veio para a final. Então estamos carregando. Por mais que a gente falasse que estivesse total consciência de tudo isso, a gente sabia que iria sofrer hoje. Foi de longe um jogo que não conseguimos encaixar um bom jogo, mas tínhamos que ganhar. Isso é o mais importante. Hoje a vitória veio. 1-0 foi goleada para nós. Treinador não escondeu a importância do resultado para buscar o resultado. O comandante ainda falou sobre o retorno de Jair, que está à disposição após 8 meses longe dos gramados. Em fevereiro ele sofreu uma grave lesão com a ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo. Jair era um caso muito sensível. Tanto tempo fora e em qual momento voltar, né? Nunca tem um momento tranquilo no Vasco. A gente está sempre lutando, brigando muito. Então, eles sabem que sempre vão voltar numa dificuldade alta de jogo. A gente já poderia ter sido relacionado no jogo contra o Atlético Mineiro. A gente achou melhor não, sabia do peso do jogo e da intensidade. A gente não quis correr o risco com ele, contou Paiva. A ausência de JP no Vasco é explicado por Rafael Paiva e problema chama atenção. Sumiço do meio-campista virou mistério após JP ter se destacado em boas partidas. Treinador abordou decisão de bastidores. Vasco x Cuiabá provocou questionamentos e explicações do treinador. O Vasco encarou o Cuiabá na última quinta-feira 24, e venceu por 1-0, cumprindo parida atrasada pela 19ª rodada do Brasileirão Betano. O resultado deixou o Gigante da Colina na 10ª colocação da tabela, garantindo no momento a classificação para a Copa Sul-Americana de 2025. O resultado trouxe um alívio em São Januário, pois quebrou um jejum de 53 partidas sem vitórias da equipe Cruz-Maltina. A noite também marcou a primeira vitória de Coutinho desde que retornou ao Vasco. Ao final da partida, o técnico Rafael Paiva detalhou seus olhares sobre o duelo, elogiou Payet, mas também deu explicações sobre sumiços de jogadores de sua escalação, fato que chamou atenção durante a entrevista coletiva.
O zagueiro Luiz Gustavo e o meio-campista JP tiveram suas ausências questionadas e o treinador abriu o jogo sobre o motivo que o tem deixado a dupla fora de suas escalações. A ausência de Luiz Gustavo e JP foram abordadas. A nossa vontade era botar todo mundo para jogar, mas sabemos o peso que é o Vasco. É uma pressão grande. Eu tenho clareza que o Luiz, na hora que ele conseguir jogar, vai deixar uma marca grande. Mas jogar numa defesa é uma responsabilidade muito grande. Queremos atingir uma pontuação boa logo, ficar numa posição mais confortável, ter um jogo mais tranquilo para lançar o Luiz, mas acho que está próximo. Iniciou o treinador. No entanto, o que mais desperta curiosidade é a não utilização de JP. Isso porque o meia se destacou em um momento que a equipe vascaína performava da melhor forma na temporada. Porém, o jogador não atua desde agosto e acabou retornando para o sub-20, onde também não tem atuado. Temos outras promessas que tenho certeza que em curto espaço de tempo terão oportunidades. Não é esse contexto de agora. Quando você coloca jogadores ofensivos, se eles errarem, tem uma sustentação atrás. Na defesa a responsabilidade é muito maior. Pode ter certeza que tem muitos jogadores talentosos que estamos de olho. Esperamos fazer grandes jogos aí nesses 8 que aí temos mais facilidade para botar esses jogadores, explicou o treinador. Payet indica interesse em seguir no Vasco, trazendo esperança para a próxima temporada. O craque francês indica interesse em seguir no clube carioca, trazendo esperança para a próxima temporada. O meia francês Dimitri Payet voltou a ser o centro das atenções no futebol brasileiro, não apenas pelo desempenho em campo, mas pelos rumores que indicam uma possível saída do Vasco da Gama ao final desta temporada. Na última quinta-feira, 24, após a vitória do Vasco sobre o Cuiabá por 1-0 em São Januário, Payet entrou nos minutos finais da partida, mas o destaque ficou para as especulações que envolvem seu futuro no clube. Aos 37 anos, Payet decidiu se pronunciar e esclarecer o impacto desses rumores. Usando suas redes sociais, ele compartilhou uma mensagem poderosa com a torcida vascaína, reafirmando seu compromisso e expressando seu apego ao Vasco, mesmo diante das críticas e questionamentos sobre sua atuação e salário. As palavras do craque ressoaram entre os torcedores, especialmente no momento delicado que o clube enfrenta. Em seu depoimento, Payet falou sobre as dificuldades de lidar com os boatos e os desafios que surgem fora das 4 linhas. Algumas pessoas vão tentar destruir sua imagem, escreveu, defendendo suas boas ações e conquistas e enfatizando o significado que o Vasco adquiriu em sua vida. Ele encerrou com uma frase que animou a torcida: "Aqui é meu lugar, aqui é Vasco." Um recado direto sobre seu desejo de continuar no clube e ajudar o time a crescer. O desabafo de Payet ocorre em meio a uma fase importante para o Vasco, onde seu futuro está sendo discutido. Com contrato até 30 de junho de 2025, sua permanência envolve debates internos sobre questões de desempenho e finanças, e ao que tudo indica, a diretoria analisa cuidadosamente o custo-benefício de sua continuidade. Edmundo cogita Gabigol no Vasco. Pedrinho precisa escutar o que ele vai pedir no mercado. Ex-jogador do Vasco, Edmundo, apesar de citar essa possibilidade, deixou claro que ainda não conversou com o presidente sobre o tema. Uma fala de Edmundo, um dos grandes ídolos da história do Vasco, circulou nas redes sociais de vascaínos e flamenguistas na noite de sexta-feira, 31. Durante live em seu canal O Mundo Ed, ele cogitou a possibilidade de Gabigol do Flamengo vestir a camisa do time de São Januário. No entanto, afirmou que ainda não abordou o assunto com o presidente Pedrinho. O Gabigol ainda tem contrato com o Flamengo até o final do ano, mas eu acho que é um jogador que o Pedrinho precisa escutar o que ele vai pedir no mercado, caso não renove, disse Edmundo. O mercado vai oportunizar. Se o Flamengo não renova com o Gabigol daqui a 2 meses, qualquer time vai poder assinar um pré-contrato com ele. Vejo com bons olhos. A gente não falou sobre ele ainda, completou. Gabigol tem contrato com o Flamengo até o fim deste ano. Assim, no meio da temporada ele já pode assinar pré-contrato com outro clube. As conversas pela renovação contratual do jogador estão paradas. O cenário ficou ainda mais incerto após o camisa 99, ex-10 do Flamengo, aparecer com a camisa do Corinthians em foto vazada. A situação chateou torcedores e dirigentes que criticaram a postura do jogador.